Os celtas. Quem foram os celtas? Professor José da Costa, canal História em um Instante, explica. Hoje iremos falar sobre os celtas. Quem foram os celtas? Fica a indicação de um livro aí, o grande livro da mitologia céltica e nórdica, de Cláudio Blanc. Os celtas, eles foram um povo que... A palavra celta, de fato, de verdade, é um nome genérico. Foram povos, na verdade. Eles foram povos que, no primeiro milênio antes de Cristo, mais ou menos, eles começaram a povoar ali a Europa continental, Europa insular, né? Onde hoje é a Inglaterra, Escócia, Irlanda, principalmente. Tanto é que até hoje nós temos em países como Irlanda, Escócia, País de Gales, tradições são celtas, poemas, músicas, danças, artes, que os celtas eram muito ricos, poesia, no poema, na música, na arte. E nós temos ainda toda uma tradição ali nas Ilhas Britânicas, Escócia, Irlanda, País de Gales, dos celtas, Aliás, o Halloween, né? O Halloween é uma herança celta, né? Que depois entra nos Estados Unidos e alguns pensam que o Halloween tem origem norte-americana, mas não tem, né? Halloween tem origem celta e obviamente entrou nos Estados Unidos e teve toda uma roupagem, né, dos Estados Unidos, mas a origem é celta. Então, celta é um nome genérico. Assim como os europeus chegaram na América e deram nome aos indígenas de índios, eles não se chamavam índios nem indígenas, eram vários povos com etnias e línguas diferentes, etc. Os europeus chegaram e deram o nome de índios. Então, foi um rótulo, generalizou. A palavra celta foi um rótulo, um apelido, um rótulo que os gregos e romanos deram a esses povos, né, vários povos que no primeiro milênio antes de Cristo já habitavam ali, foram se expandindo pela Europa, e Europa continental e Europa insular, onde hoje é a Inglaterra, Grã-Bretanha. Então, por exemplo, temos os gauleses na França, os gaélicos, Irlanda, Escócia, e em Portugal também tivemos os celtiberos, onde hoje é a Península Ibérica, né? Portugal, Espanha e outros povos. Estes são aí, digamos assim, alguns dos principais. Aliás, a língua portuguesa, né, dizem alguns que tem origem celta, porque quando o latim entra ali em Portugal, atualmente, né? Na época não era Portugal, há séculos atrás, na Península Ibérica, o latim entra, já tem ali os celtiberos, então a mistura do latim com essa língua celta dá origem aí à língua portuguesa, espanhola, né? Depois, obviamente, entra no Brasil. Toda uma influência aí como a língua ela é volúvel e dinâmica. Então temos aí os celtas. Não se, Heródoto falou sobre os celtas, Júlio César falou sobre os celtas, escreveu sobre os celtas. Não se sabe muito sobre os celtas, o que se sabe é o que Júlio César falou, Heródoto, algumas tradições que chegaram, porque os celtas não tinham escrita, não possuíam escrita. Eles eram ricos em sua cultura, dança, música, artesanato, agricultura, pecuária, mas não tinham uma escrita própria. Saquearam Roma no século III a.C., século IV a.C., século III a.C. foram conquistados por Roma e, por fim, por Júlio César, lá pelo século I a.C. Aliás, Júlio César, como Júlio César morreu, tem um vídeo, vou deixar na tela final um vídeo para você assistir, como Júlio César morreu, e tem várias playlists, história geral, história do Brasil, imperadores romanos, mulheres que fizeram história, e tantas outras playlists. Visite nossas playlists. Então não se sabe muito sobre os celtas, mas o que se sabe vieram para nós do artesanato celta, as moedas, nos dão muita informação sobre os celtas,
o seu artesanato, eles eram hábeis artesãos. O que se sabe é que, primeiro, eles eram agricultores, plantavam trigo, cevada, também viviam da pecuária, criação de gado, caprinos, suínos. Na sua religião, eles tinham os druidas, que eram os sacerdotes, né? Na religião celta, eles entendiam que haviam espíritos, né, nos bosques, florestas, árvore, por exemplo, o carvalho, principalmente, era considerado uma árvore sagrada, protegida por fadas. Cada árvore tinha sua proteção de fadas, né? E o carvalho era a árvore mais sagrada. E os druidas eram os sacerdotes celtas, eram mais do que sacerdotes, na verdade. Eram sacerdotes, eram filósofos, eram muitas vezes médicos, juízes, julgavam sobre questão de herança, de terras. Tinham um grande poder os druidas entre os celtas. Eles não eram obrigados a ir à guerra, a ir ao saque, porque os celtas viviam também muito na agricultura e pecuária do saque, da guerra do saque. Então, os druidas, eles eram isentos aí da arte da guerra, interpretavam a vontade dos deuses, a vontade divina, não pagavam impostos, eram uma casta, digamos assim, sacerdotal, muito privilegiada, os druidas, entre os celtas. Júlio César escreveu sobre eles. Além disso, eles viviam em clã, com graus de parentescos, e vários clãs formavam uma tribo, cada tribo tinha lá o seu rei, tinham conhecimento da matemática. As mulheres entre os celtas, elas eram, digamos assim, tinham uma posição de privilégio. Entre os celtas, as mulheres podiam até pedir divórcio, receber herança. Então, tinha uma posição de destaque entre os celtas. Em relação ao mundo antigo, nós sabemos muito bem que a mulher sempre foi, ao longo do tempo, dos anos, dos séculos, minimizada e espoliada, mas entre os celtas, elas tinham uma posição relativamente boa de destaque, podendo inclusive pedir o divórcio. Então eles mexiam com matemática e tinham também sacrifícios humanos. Eles tinham, por exemplo, a cabeça do inimigo, decepavam a cabeça do inimigo e tinham como prêmios. Chegando na casa de um celta, se ele fosse viajar aí no túnel do tempo e fôssemos visitar a casa de um guerreiro celta, ele com certeza ia expor para nós um crânio ou outro, ou mais de um, que seria uma espécie de troféu para ele, prêmio de guerra. E também, a cada 5 anos, faziam sacrifícios humanos, faziam enormes ídolos de madeira, colocavam dentro os seus prisioneiros de guerra, e até alguns animais também, como raposa e outros animais, para serem queimados, para servirem de holocausto, de sacrifício, de culto aos deuses, para que esses deuses pudessem, digamos assim, colocar o favor, despejar o favor entre os celtas e que a agricultura fosse boa, a fertilidade. Então, eles tinham também essa queima de inimigos, de vidas humanas, a fim de receber o favor dos deuses. E a herança celta, temos aí, como eu falei, o Halloween, poemas, músicas. Eles eram hábeis artesãos também, principalmente na Irlanda e na Escócia, temos tradições celtas preservadas até os dias de hoje. Então temos aí uma síntese dos celtas, e fica aí a indicação do livro que eu falei no começo do vídeo. E também você pode ajudar o canal a crescer se inscrevendo, compartilhando o vídeo, porque o objetivo do canal é compartilhar
o conhecimento seguro e científico em meio a tanto negacionismo, se inscrevendo e nos ajudando com o Pix que está aqui embaixo para ajudar o canal a crescer e desenvolver aí mais e mais o canal, que já tem cerca de 4 anos no momento em que estou gravando este vídeo. Quarta e sábado pela manhã, vídeos professor José da Costa. A gente se vê no próximo vídeo. Compartilhe o